Quero compartilhar com vocês algo que aconteceu essa semana. Uma das meninas tem recebido áudio em relação à nossa linha de transmissão, diante dessa missão de sermos mulheres escolhidas do Senhor para fazer parte do exército dele. Uma dessas me mandou uma mensagem falando que uma das meninas que ela tem de alguma forma acompanhado, né? Essa menina se abriu com ela e de alguma forma ela conseguiu conduzir essa menina a pedir perdão à mãe ou a perdoar a mãe. Eu não sei ao certo, a gente não conversou detalhadamente, mas ela mandou o print falando dessa moça que eu creio que há muito tempo não falava com a mãe, não fazia questão de estar com a mãe por algumas questões. Acho que a mãe foi embora e deixou ela com o pai. E aí essa moça acabou não tendo vontade de estar com a mãe. E a longo prazo se traz muitos prejuízos às nossas vidas. Por isso que eu tenho abordado com vocês alguns assuntos que às vezes a gente pega uma certa idade e a gente fala assim: isso pra mim não faz mais importância, mas faz. E implica diretamente na nossa vida. Gente, como meu nariz tá grande, meu Deus do céu. Sem contar essa espinha. Olha isso! Vou falar assim com vocês. Eu tô nem aí pra tamanho de nariz, gente. Já chega a testa que é grande. E aí, o que eu quero compartilhar com vocês. Essa mulher é uma das mulheres que fez parte da minha vida, na minha adolescência, na minha rebeldia. Eu tive muito problema com a minha mãe na minha adolescência, para a fase adulta. E eu entendo que eu tive os mesmos comportamentos que minha mãe teve com a minha avó, porque eu via muito conflito delas, né? E isso foi passando. Isso é um problema seríssimo que precisa ser tratado, assim como os outros que a gente tem abordado. Então, eu gostaria que você fizesse essa análise hoje, você que tem problemas de relacionamento com a sua mãe. Thaís, minha mãe já faleceu e eu tinha realmente esses problemas, mas ela já morreu. E aí, o que eu faço? E aí você vai apresentar essa situação diante de Deus. Por quê? Porque a gente identificou que existiu um problema, né? E a gente precisa de resolver essa questão para poder essa questão não continuar perpetuando na vida dos seus filhos com você, né? Igual eu com a minha mãe. Minha mãe tinha problema com a mãe dela e eu tinha problema com a minha mãe. E para a glória de Deus, quando eu conheci Jesus, eu passei pelo encontro com Deus, libertação, encontro de cura. E aí, em algumas coisas, eu achava assim, eu não tenho mais problema com meu pai. No encontro de cura, né, eles ministraram e aí eles falaram assim: se você tem problema com seu pai, você vem aqui na frente. Bom, eu achava que não tinha, né? Depois eu descobri que eu tinha ainda um vestígiozinho que eu precisava de liberar. E aí, naquele dia, pra mim, eu tava bem com meu pai, então, tipo, tem nada a ver, né? Quando eles falaram assim, aí você vai lá atrás e abraça aquelas mulheres, você que tem problema com sua mãe. Eu falei, gente, eu desabei assim, ó. Porque eu sempre amei minha mãe, mas eu tinha muito problema de relacionamento com ela. Não era questão de falta de amor, era questão de comportamento agressivo, contato de mãe, eu com a minha avó, eu com a minha mãe. E meu relacionamento com mulheres era muito difícil. Eu sempre optava por me relacionar mais com homens do que com mulheres, né? Eu tinha resistência a relacionamento com mulheres, né? Deus me levantou para estar com vocês, não é à toa. Tratando aqui dentro. Porque eu já tô fugindo disso há muito tempo, né? Mas quando ele não pega na reta, ele pega na curva. E aí, quando aquele pessoal que tava ministrando falou, vai lá resolver seu problema com sua mãe, vai lá abraçar. E aí eu lembro que eu saí, se eu não me engano, fui lá e abracei a Betinha, que é uma das mulheres que de alguma forma me edifica, mesmo estando de longe e sem ela saber muito, ela me edifica muito a minha vida. Eu já falei isso com ela, sou grata pela vida dela. E hoje eu gostaria que você lembrasse dessas questões que você teve com a sua mãe, seja ela em vida ou em morte, já que ela não está aqui, você vai precisar de resolver, né? Eu tô te trazendo o problema à tona e sempre que eu posso eu te trago um caminho, né? Eu vou te trazer um caminho a você tomar para que você venha se desprender dessas áreas que têm atrapalhado a sua vida hoje.
E vai continuar se você não se libertar dela. Então você precisa de apresentar essa causa diante do Senhor, caso você não tenha sua mãe. Por que eu falei dessa mulher que, de alguma forma, ela tem acompanhado essa moça? Na minha adolescência, ela fez parte da minha vida, eu fugia da minha mãe, eu fugia pra ela. E aí ela cuidava de mim, pra glória de Deus. Eu não entrei em nenhuma boca de fumo, em nenhum lugar que pudesse me trazer prejuízos. Pelo contrário, né? Ela cuidou de mim quando criança. Minha mãe cuidou dela quando criança, ela cuidou de mim quando adolescente. De alguma forma eu pude ser cuidada por ela novamente. E ela disse que essa moça, acho que perdoou a mãe, se eu não me engano, e conseguiu conversar com a mãe, chamar a mãe de mãe, né? Isso para essa moça foi libertador, porque ela conseguiu dormir naquela noite. Depois que ela fez isso, naquela noite foi a primeira noite que ela conseguiu realmente dormir. Ela mandou mensagem para essa mulher que fez parte da minha vida também. E eu louvo a Deus por isso, porque quando a gente tem um retorno, a gente sabe que a gente está fazendo aquilo que Deus quer, porque é para a glória do nome dele, amém? Então, você que ainda tem esses vestígiozinhos aí, ou que você acha que não tem, mas no fundo tem, então é hora de liberar perdão para sua mãe, de pedir perdão para ela. Se ela não estiver aqui, você vai apresentar sua causa diante de Deus, mas é necessário fazer alguma coisa. Vamos lembrar que o exército que o Senhor quer levantar e que é você, que é eu e você. Não é Thaís, não, é eu e você. Nós precisamos estar curadas nas nossas emoções. Então é necessário a gente apresentar isso diante do Papai do Céu. Thaís, eu não sei como fazer. Então você vai entrar no seu quarto e você vai falar com Deus tudo o que você sentir em relação à sua mãe, sem trocar palavras. Porque não adianta você falar palavras bonitas para ele, porque ele sabe exatamente o que você está sentindo. Então o que Deus quer de nós é a nossa sinceridade e honestidade. Então, quando eu tô com muita raiva de alguém, eu falo: Deus, eu tô com raiva de fulano. Eu queria esganar fulano. Então, eu não troco palavras para falar com Deus, porque ele sabe exatamente o que tá passando no meu coração. Então, não adianta querer enganar ele. E eu falo com ele: Pai, eu tô chateada com fulano, eu tô com raiva de fulano, eu tô com vontade de esganar alguém. Fulano, dá o nome de fulano que você tava chateada, né? Da mãe, enfim. Ou você que é mãe, da filha. Libera a sua vida, libera a sua família desse mal, porque lembra que a minha mãe tinha problema no relacionamento com a minha avó e eu automaticamente estava tendo problemas com a minha mãe. Até eu entender que eu precisava de mudar o meu comportamento com a minha mãe, porque eu era muito brigona, né? E eu puxei quem? Minha mãe, que ela também é. Mas Deus tem moldado o nosso caráter e a gente tem aprendido que a nossa briga não é contra carne nem sangue, amém? Lá em Efésios 6:10 fala que a nossa briga é contra principados e potestades. Então, sua briga não é contra sua mãe. Você precisa saber que espírito que atuou na vida de vocês para que viesse implicar no relacionamento de vocês. Às vezes, a sua mãe te tratou como ela foi tratada e ela não sabe como desfazer disso. Mas você está tendo oportunidade de buscar meios de curar você e tratar ela diferente, porque você pode ser melhor, entendeu? E diante disso, eu queria te lembrar que nesse trajeto de vida que eu tenho, que é pouquinho, essa mulher passou pela minha vida. Algumas empresas que eu trabalhei lá dentro, eu pude ver alguns cuidados de mãe comigo, mesmo aquelas mulheres mais velhas não sendo minha mãe. Eu via que elas cuidavam de mim. Eu não vou falar nomes, porque senão eu posso esquecer de alguma e eu seria injusta. Mas em cada empresa que eu passei, eu pude contemplar. Depois que eu fui para Jesus, eu comecei a perceber que através daquelas mulheres, ele cuidava de mim como minha mãe. Porque na ausência da minha mãe naquele ambiente, ele levantava alguém para cuidar de mim como mãe. Eu lembro que uma vez eu quase botei fogo no micro-ondas da empresa, que eu fui colocar laminado, não pode colocar laminado, e eu não sabia. E aí quando eu coloquei, começou a estourar e aquela mulher correu, puxou a tampa do micro-ondas e eu vi, caraca, ela como se fosse uma mãe de toda a turma, ela sempre cuidava da gente. E eu fiquei muito feliz. Então, assim, teve lojas que eu passei que eu aprendi demais com as mulheres. Elas me ensinavam de verdade como mãe. Tinha umas que tinham muita paciência, porque eu ainda era muito encrenqueira, né? Tava sendo tratada e eu tinha resistência às mulheres, relacionamentos com elas. E
Eu louvo a Deus por você que não desistiu de mim no meu trajeto, o tempo que eu passo. Tem umas que falam, filhota. Gente, é muito bom porque teve mulheres que nos geraram da barriga. Ai, me emocionei. Voltei. Não geraram da barriga, mas elas cuidaram da gente como se fossem nossas mães. E eu tenho certeza que ao longo da sua vida, talvez você esperou da sua mãe algo que ela não podia te dar porque ela não recebeu. Mas eu vim te dizer... Ai, vou chorar de novo. Mas eu tenho certeza que ao longo desse tempo, Deus, ele sempre trouxe alguém para cuidar de você, mesmo que você não conseguia reconhecer devido à falta de gratidão, a visão da gente que ainda estava fechada. Naquele tempo eu não sabia visualizar esse cuidado, mas hoje eu consigo contemplar em cada empresa como que Deus cuidou de mim através dessas mulheres. Eu tenho certeza que ele vai te trazer memória algumas mulheres que fizeram esse papel de mãe, talvez na ausência da sua mãe ou no seu ambiente de trabalho onde sua mãe não estava. Ele com certeza cuidou de você e eu gostaria que você tivesse essa visão de gratidão hoje por essa pessoa, que você consiga agradecê-la, né? Libera perdão lá para sua mãe, perdoa ela. Thaís, eu vou perdoar, mas eu não quero ter contato com ela. Não tem problema. Na hora que for oportuna, é necessário liberar perdão. Não é necessário sentir que tem que liberar, mas é necessário liberar. Deus, eu não quero liberar, mas eu vou liberar porque eu entendi que eu preciso liberar perdão para minha mãe, ou você que é mãe, liberar perdão para sua filha. Para que você possa fluir naquilo que Deus quer. É necessário dar um passo além. Então, diante disso, você vai pedir esse perdão para Deus, apresentar sua causa diante do Senhor, até para isso não implicar no seu relacionamento com as suas filhas, com sua filha, com seu filho, como mãe, né? E você também vai olhar para a sua trajetória até aqui, vai olhar quantas mães em cada detalhe Deus colocou diante de você. Sabe? Falar, ninguém fez nada por mim, Thaís. Pode ter certeza que Deus vai te trazer memória, nem que seja uma pessoa, para você falar, caraca, ela realmente, naquele dia, ela se comportou como uma mãe. Eu precisava daquele cuidado, né? Da prevenção do acidente. E essa mulher estava lá e ela cuidou de mim, eu lembro disso. E agradeça a Deus pela vida dela, né? Eu tenho muito que agradecer por muitas de vocês terem passado pela minha vida. Não vou falar nomes para eu não esquecer de ninguém, mas vocês sabem porque eu sempre demonstro meu carinho e eu não quero chorar. E você também seja grata, né, por esse cuidado que Deus levantou mulheres onde você estava para cuidar de você. Que essa semana seja uma semana libertadora na sua vida, que você possa experimentar o cuidado e o amor de Deus mediante os perdões que você vai liberar e mediante a gratidão que você vai apresentar ao Senhor por essas mulheres que Ele colocou na sua vida. Que Deus abençoe, que você tenha uma semana linda na presença dEle. E não deixe de compartilhar comigo, porque todas as experiências que vocês passam e compartilham, a gente leva adiante e outras mulheres são edificadas, tá? Para a glória de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Fica na paz.